Prontinho. A aula de hoje foi preparada com muito carinho e ela é uma aula assim para pipocar sua cabeça. Por que que planejamento semanal não é um tema que eu trabalho nas mentorias individuais? Exatamente para eu aproveitar o tempo com vocês e usar esse tema dentro das nossas aulas coletivas. E é engraçado que quando você começa a se organizar, você começa a organizar as coisas que vão surgindo na sua vida, você fica muito mais no papel de administrar os compromissos, as demandas, as tarefas, e pouco no papel de dizer o que você quer fazer da tua vida, o que você quer fazer da tua semana, que projetos que você quer startar. E o planejamento semanal, ele vem com essa proposta. Esse método que eu vou compartilhar com vocês, você não encontra no YouTube, você não encontra no Google, porque ele foi desenvolvido por mim, tá? Depois de atender muitas mulheres, de entender as necessidades de vocês, de entender o tempo que é curto de cada uma. Então, eu desenvolvi esse método. Mas antes, eu quero resgatar algo muito importante, que é a nossa tríade da organização. Então, só levanta o dedinho aqui para mim. Quem aqui usa sua caixa de entrada, tem o seu calendário, o seu Trello? Deixa eu trazer essa explicação para quem é novo e não recebeu essa aula ainda. A organização, o método que eu ensino para vocês, ela é uma tríade, tá? São 3 elementos fundamentais para que você tenha um dia produtivo, certo? Porque aqui não é o tanto com que as coisas que você tem que fazer, mas as coisas que você faz atualmente estão te trazendo resultado? Estão te tirando do lugar? Estão te levando para um lugar novo? E eu converso, gente, com muitas mulheres, e todas, em qualquer lugar do mundo, estão com as suas listas cheias de coisas para fazer. E estão também com aquela sensação de que sempre estão devendo a alguém. Esqueceram de alguma coisa, que falta alguma coisa para fazer. E o que é a caixa de entrada, Pri? A caixa de entrada é um grupo no WhatsApp, só com você, para você capturar tudo aquilo que surge no seu dia. E é muito poderoso isso. Se você não usa essa ferramenta, sabe o que vai acontecer? Exatamente o que essa imagem aqui mostra. Quantos aqui se identificam com essa imagem? Essa é você recebendo informações por todos os lados. E por que o nome é caixa de entrada? Porque a caixa de entrada, que é uma técnica do GTD, que simboliza, que representa um lugar onde você recebe informações. Então, vamos lá. Você recebe informações na sua caixa de entrada do e-mail, você recebe informações na agenda do seu filho, com os recados da escola, você recebe informações o dia inteiro no seu WhatsApp, sim ou não? O WhatsApp é a maior caixa de entrada que existe. Você o tempo todo está recebendo ali informação. Você recebe informação da rádio, quando você está escutando a rádio, da TV. Então, imagina, você acha mesmo que é possível administrar esse mundo de coisas que surge na sua vida? Sem contar os 16 mil pensamentos que você tem todos os dias. E essa conta, para algumas mulheres, é mais, tá, gente? Tem mulher que a mente pipoca, elas não dormem, é muita coisa, é muita ideia. Deixa eu te falar, você não consegue viver desse jeito, tá? Esse excesso de informação, ele sobrecarrega você. Aí, o que acontece? Algumas pessoas assim, né? O que acontece? No final do dia, que é o momento que você tem para agarrar os seus filhos, para tocar os seus projetos, para curtir a sua família. Cadê a energia que estava aqui no começo do dia? Não tem. Você sabe que uma das coisas que mais sugam a sua energia, tem vários, tá, gente? Tem mais de 50 ladrões de tempo e de energia. Mas tem um, que é o chefe da quadrilha, que eu falo, que é tomar decisões. Tomar decisões é um negócio que rouba a sua energia. Às vezes eu estou aqui com o Paulo e ele come, porque o casamento, quando ele tem essa energia, o homem fica perguntando para a mulher fica perguntando para o homem o que a gente decide, né?
que você quer fazer? O que você vai fazer? Aí tem vezes que eu falo assim, olha, você não vai consumir minha energia, não vai mesmo. Decida esse negócio aí, que eu não vou gastar a minha bateria, não. Gastar energia, tomar decisões, gasta muita energia, e você precisa tomar decisões o dia inteiro. Cada mensagem, cada demanda, cada ideia que surge no seu mundo é uma decisão que você precisa tomar. E tem outro ladrão do tempo, em segundo lugar, que são as interrupções. Quantos aqui começam a fazer algo e são interrompidos? Às vezes não é alguém que bate na sua porta e fala assim, Ariane, você pode ver isso para mim? Não, eu não estou falando só dessas interrupções. Mas sabe o que é uma grande interrupção? Isso. Você escreve uma linha no seu projeto, pega o celular. Você acorda de manhã, cheia de energia, e fica rolando o celular. Interrupções. Celular precisa de limite. Se você quer ser uma mulher produtiva, uma mulher que produz resultados na sua vida, você precisa limitar o seu acesso nos aplicativos, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Até mesmo você que vende através do WhatsApp precisa se policiar, senão você vai ficar o dia inteiro olhando para o celular. E eu sempre digo que os seus maiores insights, as suas maiores ideias, os seus projetos mais legais, as ideias que vão te enriquecer, mulher, você não vai ter em frente ao celular, em frente ao computador. Você vai ter vivendo aquilo que faz você feliz. Você vai ter em lugares que seus olhos não costumam ver. Só que são exatamente essas coisas que nós deixamos em último lugar na nossa lista. Não é verdade? Porque você serve todo mundo. Você diz sim para os seus clientes, você para tudo para atender seu cliente, você diz sim para as demandas da sua casa, você diz sim para as demandas do mundo inteiro, mas as suas demandas sempre são tratadas como algo que você pode negociar. Então, imagina que você tem uma grande potência, você é uma Ferrari, mas você não usa o seu potencial porque não tem gasolina. E para você, mulher, andar num outro nível, ter uma outra performance, você precisa de gasolina. E essa gasolina se chama felicidade, se chama Deus na sua vida. Uma das coisas que não dá para você negociar no seu dia é o seu tempo com Deus. Olha, eu tenho tanta história de mulheres que falaram, Pri, quando eu comecei a buscar a Deus nas minhas manhãs, a minha vida começou a mudar. Inclusive essa semana. E essa semana eu tenho vários relatos de pessoas que falam assim, mas eu converso com Deus, Pri, assim, eu estou o dia inteiro falando com Deus. Não, gente. É a mesma coisa de você falar assim, mas eu converso com meu marido, Pri, o dia inteiro eu falo com meu marido. Não, eu estou falando de intimidade, de você gastar tempo, de você se envolver. Isso é relacionamento. E eu falo, né, a Vanja está aí, e foi com a Vanja que eu comecei a falar disso, mas não adianta você semear e plantar várias sementes aí na sua vida se você não clama pela chuva. Você precisa dessa chuva. E quantas vezes na minha vida eu estava em situações assim que, gente, sabe aquelas situações que homens não resolvem? Que não tem nada na terra que resolva? E que você fala, meu Deus, da onde virá meu socorro? Aí você decide botar seu joelho no chão e chorar e clamar, e de repente, bum, a sua vida explode? Pois é. É isso que acontece quando você dedica os seus dias àquele que te criou. Então, vamos lá. Você recebe informações 24 horas por dia, por vários meios. E com um volume de informações, isso acaba se perdendo. Você fica insegura porque acha que não conseguiu administrar tudo que está recebendo. Você fica ansiosa, sua energia é sugada e está na hora de resolver esse problema. A caixa de entrada, ela é um HD externo da sua mente, uma ferramenta de captura. Então, vamos lá. Tem algumas pessoas aqui que vão aprender isso amanhã na mentoria. Tudo que surgir na sua vida, no seu mundo, no seu universo, imagina que você vai dar uma fotografada, vai capturar, vai tirar uma foto e vai jogar dentro desse grupo no WhatsApp. Deixa eu ver aqui.
Cíntia, liga o seu áudio aí. Cíntia recentemente começou a usar a caixa de entrada, né? Sim. Compartilha para mim, Cíntia, como é que tem sido isso para você? Para mim foi muito bom, porque eu tenho um lugar só onde eu coloco tudo, e aí depois eu tenho a cada 2 dias, eu descarrego ela certinho no Trello, e aí as prioridades, a importância fica tudo organizada. É isso. Quando eu começo a atender uma mulher, é quase que universal isso que eu vou falar para vocês. Como é que você se organiza? Algumas ainda falam para mim que se organiza com a cabeça, que não tem nenhum meio de organização. Essa aí está prestes a ser internada, que o caso é sério. O caso é seríssimo, porque não tem como, gente. Ela não tem como. A cabeça dela, a sua cabeça, mulher, eu fique sabendo, ela é ótima para criar. Para armazenar, ela é um caos. Na hora que você precisar dessa informação, você não vai ter. É assim, eu sempre uso esse exemplo. Você pega o celular para entrar na conta, no aplicativo do banco. Aí você se vê 20 minutos depois, você desliga e fala: eita, poxa, eu não entrei no aplicativo que eu ia entrar? Porque ela não é boa para isso. Você precisa preservar sua mente para ela ser uma mente que cria, que desenvolve, que pensa, e não que armazena e consome toda a sua energia. É horrível, gente. O cansaço mental, ele não muda, ele não revigora, você não se revigora de um cansaço mental dormindo, como diz o cansaço no seu corpo físico. Então, prestem atenção. Um grupo no WhatsApp, com você e você mesmo, fixado no topo das suas conversas. Caixa de entrada é uma ferramenta de captura. E eu morro de rir das coisas que eu escrevo na caixa de entrada depois. Tá lá. Um dia desse estava lá. Levar tapete. Aí eu fui lá, esclarecer minha caixa de entrada, olhar o que era. Eu falei, que tapete levar para onde? O que foi isso que eu escrevi? Aí eu me vejo com 5 coisas iguais que eu coloquei. O que isso significa? Significa que na hora que eu pensei, eu coloquei. Na hora que eu pensei de novo, eu coloquei. E simplesmente, gente, o ato de você, na hora que a informação chega, colocar lá, sabe o que isso significa? Que isso não vai sobrecarregar na sua cabeça. Que isso não vai consumir sua energia. Que você vai ter tranquilidade, porque em algum momento isso vai ser resolvido. E se você aplicar só a caixa de entrada na sua vida, você já vai perder aí 1 tonelada de sobrecarga nos seus ombros. Entenda que quando você... o meu marido tem um computador muito bom e ele trabalha com arquivos muito pesados. Ele não salva esses arquivos no computador dele. Porque se ele salvar no computador dele, o que vai acontecer? O computador vai ficar lento, o computador vai travar, vai dar tela azul. Aí o que ele faz? Ele usa um HD externo e salva tudo no HD. E o que acontece? O computador tem performance, ele consegue usar o computador. A mesma coisa com a sua cabeça, é a mesma coisa. Eu conecto aqui um HD externo e você vai jogando aqui, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Aí você está lá no Instagram, vê um print de uma referência de um post muito legal, de um conteúdo que você gosta, printa e joga. Você está lá no seu e-mail, você recebe uma conta que vai vencer daqui a 15 dias, você pega aquele arquivo lá, o PDF, e joga na caixa de entrada. Vai jogando. É uma zona, gente. Ali é uma zona, é mesmo, é para ficar desse jeito. É um monte de coisa. Isso não é lista de tarefas. Como que a maioria das mulheres se organizam? Aquela que tem um pouquinho mais de organização. Ah, Pri, eu faço uma listinha no Notas ou no meu planner de R$ 149. Eu faço uma listinha do que eu tenho que fazer. Uma listinha não reflete, em muitos casos, o lugar que você quer chegar. Uma lista está tudo misturado, tudo parece urgente. E quando isso acontece, tudo parece igual. Então, eu sou do time, queimem as listas. Pri, o que eu faço, então? Se eu queimar minhas listas, eu vou ensinar para vocês um jeito de fazer isso. Mas por que eu estou trazendo a caixa de entrada? Porque se você não jogar na caixa de entrada as coisas que aparecem no seu mundo, tu vai organizar o quê, mulher? Entende? Teve um evento na ginástica da minha filha que o pai podia fazer a aula com a filha. Avisaram aí uns 15 dias antes.
No dia da aula, só 2 pais foram, meu marido e mais um. O que isso significa? Quantos eventos, quantas reuniões importantes você já perdeu? Simplesmente porque quando a informação chegou, você não fez nada com ela. Você botou aonde? Na sua cabeça. E ela te deixou na mão, né? Quantos aniversários, quantas datas importantes. Tudo isso, gente, sobrecarrega você demais. Então, o que a caixa de entrada é? É você concentrar tudo em um lugar só. Para vocês, está claro esse conceito? Quem é nova, quem ainda não recebeu essa aula, se tiver dúvidas até aqui, pode falar, eu esclareço, mas a maioria aqui usa sua caixa de entrada. Kílbia, como é que está sendo para você usar a caixa de entrada? Foi uma mudança radical na minha vida. Eu me sinto muito mais leve. Hoje mesmo começamos um novo projeto, coisa que há alguns meses atrás eu nunca pensei, você sabe bem disso, assim. A gente até já tinha tentado iniciar esse projeto no início do ano e não tinha conseguido, porque justamente eu dizia que não dava conta. E tá dando super certo. Estou conseguindo, além da vida profissional, cuidar melhor de mim, da minha saúde. Desde que a gente começou, nem um dia eu perdi a atividade física, o devocional, o tempo de estar com a família, com as coisas da igreja também, que acaba que eu não conseguia me dedicar tanto, e tá dando tudo certo. E já faz, acho que, um mês e pouco, né? Assim, que no início a gente pensa que tá naquela empolgação e tal, mas tá dando tudo certo. Tanto a caixa de... Sim, pode falar. Pode finalizar. Tanto a caixa de entrada quanto o Trello, né? Tudo fluindo. Então, só voltando aqui, gente, que eu falei de caixa de entrada, vamos voltar lá naquela tríade, tá? A gente tem lá na caixa de entrada o topo, né? O topo ali. Depois a gente tem uma agenda. Pri, o que é agenda? É lista de desejos? Não, gente. Agenda é um lugar sagrado para você colocar coisas que você realmente vai fazer. A agenda tem que ser limpa, clean. É só compromisso, é para você falar, cara, o que vai rolar hoje? Que contas que eu tenho que pagar? Que pessoas que eu vou atender? Que atividades eu vou implementar? Que projetos eu vou startar? É lugar de coisas concretas. E a gente tem o Trello, que se você fala assim para mim, Pri, uma vez eu abri o Trello, me deu desespero. Pri, não gosta dessas coisas não. Pri, é muito difícil. Eu te garanto que você vai amar o Jovem Trello. Não teve nenhuma aluna minha até hoje que falou assim, não quero, não gostei. Porque ele é uma ferramenta de visualização perfeita. E hoje eu consigo usar o Trello tanto para o pessoal quanto para as empresas. Que Pri montou tudo certinho para as empresas também e fluindo tanto para mim quanto para as colaboradoras também. As suas colaboradoras também estão usando? Perfeito. Porque aí o negócio fica integrado mesmo, né? Então, vamos lá, voltando na tríade. Então, tá aqui. Vocês estão vendo que essa é esse print eu fiz hoje, finalzinho do dia. O que eu tenho fixado aqui no meu WhatsApp? Isso é um WhatsApp, tá, gente? Pri, cadê suas conversas, Pri? Em outra oportunidade eu digo o que eu faço com elas. Mas coisa que eu não tenho que resolver, que eu já fiz, tudo sai da minha vista, viu, gente? E sai da vista de vocês também, quem é aluna minha. Eu tenho 2 coisas que ficam fixadas no meu WhatsApp. Um é o controle de entrada e saída financeira. Aqui tá eu e o Paulo. A gente tem um modelinho de mensagem que tem assim, entrada, a gente coloca a entrada que teve naquele dia, e saídas. Eu comprei um pirulito de 50 centavos, eu tenho que colocar lá. Ele comprou uma balinha, ele tem que botar lá, e no final, ir reduzindo do valor total. No começo, que a gente começou a implementar isso, eu que trouxe, ele falou assim, nossa, mas isso vai dar trabalho demais. Sabe o que eu falei para ele? Dar trabalho é você ganhar dinheiro e não saber para onde ele foi. Eu só quero escolher o tipo de trabalho que eu vou ter. Você vai levar aí 3 segundos para fazer isso. Mas ou a gente cria esse hábito, ou a gente vai ser roubado. Aí ele ficou calado assim, tá bom. Então ele faz. E quando ele não faz direito, eu falo, melhore. Cadê? Você não subtraiu no final a conta.
Então, isso é uma Eu forma... quero saber mais sobre isso, não sabia não, Tessa. Eu posso abrir para vocês também, se vocês tiverem interesse. Mas, gente, o dinheiro entra e a gente sabe exatamente para onde ele está indo. Porque sabe o que rouba você financeiramente? Não são as contas mensais, que você sabe quantos são. O que rouba você é o lanche que você faz todo dia com essas crianças, é o sorvete, é o mercado. Gente, o mercado você não vai só na compra do mês. Todo dia eu estou no mercado comprando fruta, salgadinho, peta, tâmaras, banana, aveia, todo dia. Aí quando você vê, fala, cadê o dinheiro que estava bem aqui? Então, dados. O que esse hábito traz para a gente? No final do mês, eu consigo ver quanto que eu gastei em lanche, quanto que eu gastei no mercado, quanto eu gastei, e eu consigo me programar para separar esse dinheiro, ao invés de ficar tirando ele todo dia da minha conta, entende? Então, isso fica fixado, é prioridade. Porque se eu quero enriquecer, ser milionário igual vocês, eu preciso cuidar bem do meu dinheiro. E o outro grupo é a caixa de entrada. É isso que eu estou falando para vocês. A minha caixa de entrada, ela é assim, quando você pega a manha do negócio, você começa a jogar tudo, né? Então, às vezes eu estou no trânsito, acho que foi a Vanja que fez isso também, aí, que alguém fez isso. Eu estou no trânsito, lembrei de um negócio, como é que eu faço? Eu mando um áudio para mim mesmo. Pri, não se esqueça de ligar para o fulano, porque quando eu for esclarecer, eu vou lá e escuto. Mas sempre tem que estar lá. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a caixa de entrada, ela é uma ferramenta só de captura, né? Você não vai organizar a sua vida ali, você só vai capturar. E ela precisa esvaziar com frequência. Você tem que ter esse hábito de, a cada 2 dias, pelo menos, esvaziar a sua caixa de entrada. Tirar aqueles itens, entender o que eles são e colocar cada coisa na sua caixinha. Deixa eu compartilhar aqui minhas intimidades, já que estamos aqui falando sobre organização. Olha só. Aqui, abriu para vocês? Abriu. Aqui é onde eu pego todas aquelas informações da caixa de entrada e jogo aqui. Então, fica um monte de coisa nada a ver, né? Junto, misturado. Eu vou pegando item por item e colocando dentro das caixinhas. Então, aqui eu tenho vários contextos que eu criei. Eu tenho a minha lista da felicidade, que já eu falo sobre isso. Eu tenho passeios legais que eu gosto. Eu tenho minhas alunas da mentoria, as minhas metas, referências, ministério, coisa para fazer na rua. Gente, essa lista é muito importante. É tudo que eu preciso fazer na rua, que é coisas externas, que quando eu faço de uma vez o máximo que eu puder. Projetos incubados, coisas para eu fazer quando eu tiver um tempo. Demandas que eu preciso agendar. Dentista, médicos, pessoas que querem conversar comigo, pessoas que eu quero conversar, coisas que eu estou aguardando algum tipo de retorno. Então, por exemplo, esses slides a equipe me mandou, eu estava aguardando. Me mandou já no final do dia. Então, eu pego e jogo lá no concluído. Quando eu precisar resgatar isso para fazer o próximo, já está aqui. Tarefas importantes, fechar com o time, prioridades. Gente, essa lista de prioridades é a sua lista de ouro. E olha que coisa interessante sobre a lista de prioridades. Vocês vão ficar impressionados com essa informação que eu vou trazer aqui para vocês. Quando a gente vai definir as prioridades das mulheres, e a gente pega aquela caixa de entrada cheia de coisa para fazer, porque tem tudo ali. Nenhum item é prioridade. Olha como a gente gasta o nosso tempo com coisas triviais, com coisas que não têm urgência, com coisas que não vão nos levar para este lugar. Para a maioria das mulheres, as prioridades envolvem você chegar a um valor de faturamento. Certo? Por quê? Se você começa a faturar aí, Vanja, seus 2 milhões... Ariane, você começa a faturar aí os seus 300 mil mensais com a sua empresa. A André, que está aí, começa a faturar os seus 50 mil. A Kelly, seus 300 mil. Sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ter recursos para comprar tempo de outras pessoas. Então, você vai poder contratar uma babá, uma cozinheira, uma pessoa para arrumar sua casa.
Então, entende que a gente precisa alavancar finanças, a gente tem que ganhar dinheiro para o resto se estruturar? Beleza. Mas quando eu vou observar o que a mulher faz todos os dias, é tudo, ela faz tudo, menos as ações que vão levar ela ao aumento de faturamento. Olha que doideira. Teve um dia que eu atendi uma pessoa que faz muita coisa. Gente, eu nunca tinha visto isso. Ela ficou assim, mais correria do que eu. A caixa de entrada dela tinha 110 itens. O Trello falou assim... O Trello disse que ele não era permitido mais de 100 cartões. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei, cara, a gente vai esclarecer todos os seus itens. A gente demorou 2 encontros para conseguir deixar tudo esclarecido nas casinhas, né? Gente, nenhum item era prioridade. Nenhum. Ela tinha aí uma meta de faturamento de 50K. E aí eu entendi uma coisa. As nossas prioridades, preste atenção nisso. As suas prioridades não são coisas que vão vir como demandas, como tarefas. As suas prioridades são itens que você vai gerar demanda, que você vai estabelecer. Vou compartilhar aqui novamente as minhas prioridades para vocês visualizarem isso. O que está na sua lista de prioridade hoje? Ai, minha prioridade, Pri, é comprar ração para o bicho que acabou. Gente, isso não é prioridade. Isso é uma tarefa importante, pode ser importante. Mas prioridade é o que está linkado com o seu objetivo maior. Então, aqui dentro das minhas prioridades, eu tenho que gravar Reels todo dia. Por quê? Porque é um projeto que eu estou. Que até chegar a minha meta, de segunda a quinta-feira, eu preciso gravar um Reels e colocar lá na minha rede social. Aí, o que acontece? Quando eu gravo, para eu controlar se eu estou fazendo isso ou não, quando eu gravo, eu não gravei o meu ainda hoje. Eu coloco um checkzinho aqui. Então, quando chegar na sexta-feira, eu preciso ter quantos checks desse? 4. Que eu gravo de segunda a quarta. Eu preciso disparar para a minha base de clientes um e-mail toda segunda. Isso aqui é a minha prioridade, eu preciso fechar minhas palestras que eu vou dar para o Sicredi. Eu preciso fazer o e-book de network, que também é um projeto. Eu preciso gravar o meu Zapcast toda terça. Entende que é uma prioridade que não entra e sai. Ela é fixa, é toda terça. Eu estou no projeto da Mente Milionária, gente, que eu estou relendo, estudando este livro, que é antigo, já li. E ele é um projeto que eu preciso ler um capítulo todo dia. Semana passada, ele estava assim, ó. Tinha 4 mãozinhas e um checkzinho só, que eu não consegui, foi muito corrido para mim. Mas por que eu coloco isso? Eu coloco isso para eu saber como está a execução das tarefas que eu me proponho a fazer nas minhas prioridades. Projeto do livro Quem Pausa Não Para, é o meu novo livro que está para ser lançado, então todo dia eu preciso escrever um pouco. Projeto Imersão Organize e Brilhe. Agendar MDs do Forms, que é agendar novas alunas. Então, essas demandas que estão aqui não estavam na minha caixa de entrada. Elas não surgiram no meu mundo e eu fui jogando ali. Eu criei. Então, olha só, mulher. Hoje, para você chegar no lugar que você quer, quais são as ações necessárias para você chegar lá? Vanja. A Vanja tem uma grande empresa em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, uma corretora de imóveis, ela vende e aluga imóveis. Para a Vanja bater lá a meta dela de 1 milhão, o que ela precisa fazer todo dia, gente? Ela precisa prospectar. Ela não pode ficar lá sentada esperando só as pessoas que ligam para ela querendo ver imóveis. Ela precisa gerar demanda, sim ou não? O que ela precisa fazer também para alcançar essa meta? Ela tem que ter presença digital. Mas vamos transformar essas coisas em ação? Porque todo mundo sabe disso aqui. Para ela ter presença digital, o que mais funciona hoje no Instagram, Kelly? Qual é o formato de conteúdo que mais viraliza no Instagram? Liga aí seu. Reels. Às vezes você fica gastando 3 horas fazendo post em Canvas.
Não converte, gente. Ninguém vê, o Instagram não entrega o raio da arte estática. Então, você precisa todos os dias gravar um Reels. Você tem que botar a sua cara. O que mais que ela precisa fazer? Ela precisa alavancar as parcerias dela com o comércio local. Ou seja, esse não é o tipo de coisa que as pessoas chegam para a Vanja e falam assim: Vanja, querida, sou eu um anjo que desci do céu. Querida, coloque aí na sua lista de tarefas, tá? Todo dia prospectar, aqui estão os números, tá? Todo dia gravar Reels, aqui estão os roteiros. Gente, algum anjo já apareceu para vocês falando isso? Trazendo esse nível de revelação? Não! É você que faz. Agora, como é que você pensa estrategicamente sobrecarregada? Não pensa. Você só quer fazer o que tem que fazer no dia, apagar teus incêndios e ir para tua casa. Né, a Marina, eu também queria, viu? Mas Deus fala assim, eu não vou mandar anjo nenhum. Se eu te dei capacidade para fazer, faça você. Então, dentro do seu planejamento semanal, as prioridades é você que decide. É você que escolhe. E é você que cria a cadência e a frequência para isso acontecer. Lista de prioridades não são itens que entram uma vez e vão embora. Na sua prioridade tem itens fixos, semanais, mensais, uma vez por mês, uma vez por semana. Como é que você controla isso? Como é que você controla? Quantas vezes na semana passada você fez prospecção, Vânia? Quantas vezes na semana passada, Kelly, você resgatou um cliente frio, antigo, que comprou de você ano passado, que é uma forma de você vender novamente para ele? Não é só, gente, ter essa prioridade, mas é você ter uma forma de controlar como é que foi sua performance dentro das prioridades. A forma que eu uso, que eu ensino para vocês, é colocando aquela figurinha lá dentro. Então, na maioria das minhas semanas, eu consigo. Semana passada, eu não consegui fazer a minha leitura do livro. Mas eu fiz meus Reels. Mas eu escrevi um pouco do meu livro. Você precisa ver a sua vida se desenvolver. Você quer viver ou você quer sobreviver? Você quer ser ativa ou você quer ser reativa? Então, vamos lá. Vamos para a parte prática, que agora aqui vai ser ligeiro. Eu vou mandar para vocês essa apresentação, porque aqui vai ter um checklist para quando você for organizar a sua semana, você só vai lá abrir e ver o que você precisa fazer. Tá bom? A primeira coisa para você ter o hábito de organizar a sua semana é você transformar isso em um compromisso. Um compromisso dentro da sua agenda. Então, aqui na minha agenda, toda sexta-feira, eu deixei a minha agenda desse jeitinho, bem pouquinha coisa, para eu mostrar, para a gente fazer esse planejamento juntas. Então, tá aqui, ó. Toda sexta-feira, de 11 até 11h30, eu tiro para fazer o planejamento semanal. Por que sexta-feira, gente? Sexta-feira é comprovado que é um dia que a sua produtividade, ela cai, tá? Você não tem mais ânimo de fazer tantas coisas. E sexta, tarde e domingo são os melhores dias para você fazer o seu planejamento semanal. Mas é importante que você crie um evento, um compromisso para você fazer isso. Por quê, Pri? Porque senão você vai esquecer. Porque não vai virar um hábito. São 15 minutos, às vezes até menos, para fazer isso que eu vou ensinar para vocês. Então, a primeira coisa, que dia você vai escolher na sua semana para fazer seu planejamento? Primeira coisa. Botou na agenda e coloca lá na agenda, como eu ensinei para vocês, para toda sexta-feira, vai lá, se repetir toda sexta-feira para sempre. Então, você só lança uma vez. Você só vai mudar se isso não estiver funcionando. Na organização, no planejamento, você também vai olhar para a sua semana e vai falar assim, cara, não está funcionando o meu treino na academia 6 horas da manhã. Eu vou uma vez, depois vou 15 dias depois. Então, eu vou ter que mudar. Na revisão semanal, você faz isso. Eu vou agora à noite e vou testar.
Beleza. Próximo passo. Eu trouxe esse versículo porque ele ficou na minha cabeça hoje o dia inteiro. E eu sei que quando acontece isso é porque Deus está falando com a gente, né? Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você quer ser bem-sucedido naquilo que você faz, levanta a mão aí quem quer ser bem-sucedido. Levanta a mão aí quem quer empreender, quem quer colocar uma meta, falar assim, vou fazer esse projeto, vou fazer essa ação. E olha, o negocinho dá para levantar a mão. Olha, eu não sabia, gente. Tem uma mãozinha aqui. Vivendo e aprendendo, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer essa ação na minha empresa. E, cara, o negócio dá certo. Quem quer resultado? Eu quero. Consagra ao Senhor. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi essa palavra, os seus planos. Como que Deus vai fazer você ser bem-sucedida se você não tem um plano? Se você não tem um planejamento? Se você está só sendo reativa sobre as coisas que acontecem na sua vida? Se hoje você está numa situação que está difícil para você, você faz várias coisas durante o dia que você não ama, que te cansam, que não te dão resultado, você se esforça 80% e tem 20% de resultado. Não está dando certo, gente. Nessa hora não é para desistir. Quando as suas abordagens não estão dando certo, você não desiste, você muda a rota. Então, quando esse versículo fala, consagra ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos, você precisa dos planos. Você precisa de um planejamento, você precisa olhar para a sua semana, você precisa falar, cara, eu vou fazer isso, eu me comprometo, eu vou colocar esse hábito. E quando você tem um plano e consagra ao Senhor, sabe o que acontece? Ele dá certo. Quando eu comecei a andar de bicicleta, eu tenho essa memória na minha cabeça, eu não sei porquê, gente, mas eu lembro disso. A gente morava no Rio, numa vila militar, e essa vila tinha vários morrinhos, assim, né? E eu tava lá, meu pai tava segurando atrás, e eu andando, confiante, segura, porque meu pai estava segurando a garupa. Mas eu lembro que eu comecei a andar muito rápido, e quando eu olhei para trás, ele não estava mais lá. E eu nunca mais esqueci disso. Eu comecei a andar de bicicleta esse dia. Quando você consagra os seus planos para Deus, é como se ele fica lá atrás de você. Tu tá achando que é você, né? Você tá jurando que é a sua performance, porque você é boa. Não, mas Deus tá lá, te levando, te dando velocidade. Ele te dá velocidade e as coisas ficam mais fáceis. Quando tem alguém te empurrando, o seu esforço é menor para pedalar. Então, consagrar os seus planos a Deus é você receber uma velocidade e oportunidades e um mover que não foi gerado por você, mas que faz tudo ser mais fácil. Ele coloca pessoas no seu caminho, ele te dá sabedoria para responder às pessoas, ele te dá ideias, ele te dá oportunidades. Mas o que ele trouxe no meu coração é, você não vai ser bem-sucedido se você não fizer planos. E olha, se organizar, se planejar, tira isso da sua cabeça, do seu coração, que é difícil, que cansa. É uma delícia. É uma delícia se organizar e você vê no decorrer do seu dia que as coisas estão fluindo e que você parou de ser refém da urgência e da pressa dos outros. Então, qual que é o checklist para o planejamento semanal, Pri? Eu vou mandar para vocês isso aqui. Quem não está no meu grupo de mentoradas, me peça, tá? Que eu vou mandar. Então, vamos lá. Sentei, quem quiser aí fazer junto comigo, pode fazer. Sentei para fazer o planejamento semanal. O que eu preciso? Você precisa abrir sua agenda. Então, vamos lá. Eu não consigo compartilhar duas coisas não, né, gente? Eu acho que não. Abrir a agenda, a primeira coisa que você tem que verificar. Todos os compromissos da semana estão na sua agenda? Ou seja, as reuniões que você marcou, os eventos da escola do seu filho,
os compromissos que você tem com seu marido, tudo isso já está aqui na agenda? Já está no seu calendário? Sim, não. Você vai incluir o que não tiver. Às vezes acontece isso, de você ter algumas coisas que você sabe que tem que fazer, mas não estão ali. Coloque. Identifique a necessidade de agendar reuniões adicionais e insira na agenda se necessário. Você precisa ter uma conversa estratégica com alguém. Vamos lá, vamos lembrar das prioridades? A Vanja é meu exemplo hoje. A prioridade da Vanja é chegar nos 2 milhões dela. Que reuniões, que pessoas que ela precisa se conectar essa semana para que ela tenha velocidade nesse resultado? É o prefeito da cidade? É uma pessoa muito influente que vai abrir portas para você? É uma parceria? É um cliente estratégico? Sabe aquele cliente que te dá mais 10 clientes? Então, esse cliente precisa de mimo, de relacionamento, de constância, de frequência. Então, olha para a sua agenda e pensa, quais são as reuniões que eu preciso? Quais são os cafés que eu preciso tomar? Com quem que eu preciso estar essa semana? Sai dessa toca de escritório. Sai da caverna. Tá? A caverna, às vezes, te adoece. Você não vê gente, você não vê luz. Sabe aqueles filmes que mostram os operários de fábrica fazendo a mesma coisa? Assim, pá, pá, pá. É isso que você faz no escritório. Mesma coisa. Sai daí. Vai ver gente. Vai trabalhar num café. Vai trabalhar uma vez por semana na tua casa. Mas muda o estímulo visual na sua vida. Terceiro, isso é muito importante, gente. Quais são as providências a serem tomadas para eventos específicos? Como assim? Você abriu lá sua agenda. A Vanja viu que tem uma reunião com o prefeito da cidade. Cara, ela precisa tomar algumas providências. Ela tem que pensar o que ela vai falar. Ela tem que se preparar para essa reunião. A Marinalva tem lá uma reunião que ela marcou já há 15 dias atrás, ela nem lembrava, mas está lá, quarta-feira, meio-dia, reunião com o time lá de corretores dela. Qual que é a providência? 2 dias antes, 1 dia antes, ela precisa botar um lembrete para ela se preparar para essa reunião. Pior coisa é você ir para uma reunião, para um evento, e você ter a certeza que aquela pessoa não preparou, que ela está ali na hora inventando. Você precisa preparar uns slides, é um presentinho que você tem que dar para o pessoal. Esse é um lembrete para você se preparar, que geralmente isso não acontece. Você chega no pulo, no compromisso, não pensou em nada, e pum. Aí você diminui em 50% a possibilidade de você surpreender e de você gerar uma venda especial. Vocês estão entendendo? Tá claro? Outra coisa muito importante, que isso aqui é criação minha. Você precisa de uma lista da felicidade. Que isso, Pri? Espera aí que eu vou dizer. A lista da felicidade é uma lista que você nunca vai parar de alimentar. São coisas que deixam você feliz. Pensa lá na sua adolescência. Quando você era adolescente, que você tinha o dia livre, né? Só tinha escola, não tinha um boleto para pagar, que você fazia várias coisas que você curtia muito. Ia para cachoeiro com seus amigos, ia lanchar um chocolate. Quando eu era adolescente, eu gostava daquele Guaraná. Como é que é o nome daquele Guaraná? Tipo um chá de Guaraná, sei lá, com um chocolate. Cruzeiro? Qual? Cruzeiro, Guaraná Cruzeiro? Ele é tipo um Guaraviton. Na época era febre isso, um Guaranazinho com chocolate branco. A galera adorava fazer isso depois da aula. Eu pedalava, gente. Eu tinha uma bicicleta sem marcha. Eu andava em Brasília inteira com aquela bicicleta. Eu adorava andar de bicicleta. São coisas que você ama fazer, deixou de fazer e não pensa mais nessas coisas quando tem a oportunidade no tempo disponível. Então, no planejamento semanal,
você vai abrir essa lista. Ó, a minha lista, todas as minhas listas, elas estão lá no Trello. E aí eu criei um cartão que ele é a lista da felicidade. Então, aqui são coisas que eu vou colocando que eu amo fazer. Então, eu gosto de ir no salão fazer a unha, eu gosto de ficar no sol para recarregar minhas energias. São coisas simples, gente. Tomar café com as amigas, gravar vídeo, brincar e aproveitar momentos com meus filhos, manter a casa arrumada para criar um ambiente acolhedor, andar de bicicleta, desfrutar de momentos românticos com meu marido, praticar hobbies, participar de eventos que me proporcionem conexões. Então, assim, eu vou vivendo, vai me fazendo bem, eu vou colocando na lista. E eu acho o máximo essa listinha, gente, porque realmente você esquece o que te faz feliz. Você não pensa nisso, você não vive. Cara, a gente está o dia todo no operacional da vida, pelo amor de Deus. Olha só, cuidar de criança. Quem aqui tem criança pequena até os 8 anos? Levante suas mãos. Parabéns, meu Deus. Eu tenho um de um ano e meio e outro de 7 anos. Quando eles chegam da escola, vocês têm noção do que é a nossa vida? É uma outra empresa. É dar banho. Só que, assim, a diferença é que o funcionário não obedece, né? Não faz só porque você mandou. Não é dar banho, é dar janta, é fazer dever, é conversar, é brincar. Agora tem um pula-pula aqui no meu quintal, que quando ele chega eu tenho que pular, mas eles querem que eu pule. Eu não sabia pular no pula-pula, gente. Ela que me ensinou. Então, você vai vivendo tanto a vida dos seus filhos, que é também é uma felicidade para a gente. A gente vai vivendo tanto as exigências da empresa, que a gente não faz aquilo que a gente ama fazer. Então, no planejamento semanal, você vai abrir essa lista e vai falar assim, que itens ou que item, depende do seu ânimo e disponibilidade, da minha lista da felicidade eu vou fazer essa semana. E você vai colocar lá na sua agenda. Eu vou andar de bicicleta, quarta-feira, depois do expediente. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Caminhada e bicicleta, e andar de bicicleta, são os momentos que Deus mais fala comigo. Eu não sei explicar, mas eu só sei que é assim. Então, você precisa colocar isso dentro da sua rotina. Outro item. Você quer colocar novos hábitos essa semana? E esses aqui, eu coloquei novos hábitos, mas eu sugiro que você coloque pelo menos um hábito. Você quer ler mais? Então, vamos transformar essa intenção numa ação, beleza. Você quer ler um capítulo por dia? Vamos colocar lá na agenda, no lembrete. Um capítulo por dia, todos os dias. Cria a recorrência do evento. Porque a vida que você quer, você que constrói. E eu vou dizer uma coisa para você, mulheres. Existe tempo, tá? Esse tempo existe. O que não existe, se você não está conseguindo viver aquilo que é importante para você, o que não existe é porque você não sentou essa bunda aí para fazer um planejamento e falar assim, essa semana eu vou andar de bicicleta. Essa semana eu vou sair com a minha amiga do segundo grau. Vixe, aquela amiga muito antiga. Eu vou. E tá na agenda e eu ainda mandei o convite para o e-mail dela. Outra coisa importante para você colocar na sua agenda é o dia de resolver coisas externas. O dia que você vai resolver coisas da rua. Geralmente, a gente fica nesse desespero que tem que fazer isso, tem que comprar aquilo, tem que ir no correio, tem que resolver isso. Mas é muito mais prático quando você determina um bloco de tempo para você resolver as coisas da rua. Aí que é legal a lista. Na lista que eu mostrei para vocês, tem coisas para fazer na rua, vocês viram? Então, quando eu pego uma tarde, geralmente mais livre, eu olho, falo, o que faz sentido eu resolver essa semana? Porque você não precisa resolver tudo. O que faz sentido? Esses 2 itens, ok. Então, eu coloco eles em primeiro lugar e pego esse dia. Porque você, todo dia, resolver coisa em rua é muito cansativo. E você perde tempo. E, por último, quais os projetos que você quer startar? Mulheres, olha aqui para mim. Quais
são os projetos que você está envolvida? Muitas mulheres falam, Priya, nenhum. Não estou em nenhum projeto. Eu quero que você se envolva em projetos. Que projetos que você está envolvida, Pri? Um bocado, mas todos fazem sentido com o lugar que eu quero chegar. Então, Kelly, quais são os novos projetos que você vai startar? Ah, Pri, eu quero startar o projeto, eu quero ter uma marca minha de chás emagrecedores. É um projeto? É um projeto. Um projeto, ele vai acontecer só porque ele é um projeto? Ele precisa ser decupado, ele precisa ser esmiuçado em pequenas ações. Então, para ela começar um projeto, vamos lá, Kelly hoje acordou, amanhã ela tem mentoria comigo, né, Kelly? Ela está lá comigo amanhã e eu sei que ela vai falar disso. Então, vamos lá, vamos ser prática aqui. Uma linha, vamos lá, projeto, linha de chás emagrecedores. Agora eu quero que vocês participem comigo. Vamos lá. Kelly vai ter um projeto que é a linha de chás emagrecedores. É uma prioridade, gente? É uma prioridade. Por quê? Por que que é uma prioridade? Porque isso vai levar ela aos 2 milhões que ela quer. Certo? Agora vamos lá. Eu sei que todo mundo vai querer falar de uma vez, que é uma coisa impressionante essa participação, mas eu quero que vocês comecem a falar para mim, eu vou criar um checklist, do que precisa acontecer para que essa linha de chás emagrecedores estejam nas lojas em junho do ano que vem. Vamos lá, me digam. Primeiro, ela tem que entender as quantidades de chás que ela vai lançar, se é 1, 2 ou 3, e quais sabores. O que mais? Um tempo, ou a data final do projeto dela, para que ela consiga entrar, fazer, né, todo o planejamento até aquela data, seria um cronograma aí reverso. Criar os nomes dos chás. Olha, a Bel tá aí. Oi, Bel. Oi. Nome dos chás, nomes dos chás, o que mais? As etapas que ela precisa ter para concluir passo a passo, né? Então, tem embalagem, tem sabores, tem nomes. Então, vamos lá. Cada coisa que você falou é uma etapa. Então, definir a embalagem. O que mais? Embalagem, nome, né, do chás dela, se ela vai ter um nome. Nomes, a Bel falou. O que mais? Precisa achar um distribuidor, ou quem que vai fornecer para ela os chás, o volume de produção o volume de produção que ela vai poder ter. Fornecedor. O que mais? Começar a despertar desejo nas pessoas, antecipação, storytelling. Eita, aqui, ó. Gerar antecipação, aquele buzz, né? Vem aí, o que é? O que vai acontecer? O que mais? Divulgação e depois degustação também. Seria uma fase de... Como é que a gente... Final. Implementação. Isso. Preço. Peraí, como é que falou? Alguém falou aí? Fase do quê? Implementação. Implementação. Preço. Não só isso, acho que precificação, né? Isso. A precificação do produto. O que mais, gente? Definir identidade visual dessas embalagens. Isso. Parceria de divulgação. Kelly, eu vou vender isso aqui para você por uns 3 mil reais, esse negócio aqui, ó. Eu divido com quem contribuiu. O que mais, gente? Eu não sei se precisa de certificação do Ministério da Saúde ou Anvisa, não sei. Tem a ver. Uhum. O que mais?
Podia ser lançado agora, né? Para já começar a tomar para emagrecer para o final do ano, Kelly. Eu já estou na fila. Se Mas quiser beleza. importar aqui para o Canadá, pode mandar que eu te ajudo. Olha aí. Já tem sócios. Já tem sócios. Beleza. O que a gente criou aqui? Um checklist de ação. Aqui, a gente ainda pode colocar essas definições na ordem para acontecer e colocar o prazo de cada coisa. Isso que a gente está fazendo é decupando um projeto. Então, vamos lá. A parceria, por exemplo. Definir qual foi o primeiro que vocês falaram aqui. Só para dar um exemplo. Nomes dos chás. Isso é algo para ela fazer. Vamos lá, a gente está falando de planejamento semanal. O que nessa semana a Kelly vai fazer dentro dessas tarefas? Quando você faz um checklist, ele é tão poderoso que você não precisa pensar no que você vai fazer. Já está aqui, é só ir para a ação. Então, essa semana, ela vai definir os nomes, vai fechar uma agência para fazer toda a identidade visual. Na semana, e ela já pode colocar essas datas dentro do calendário dela. Então, a tarefa dela é gastar tempo executando e fazendo esse projeto girar. Isso é o projeto da Kelly. Vamos pegar aqui outro exemplo. Uma mulher aí que esteja vivendo algum projeto. Esteja vivendo, não, que queira startar um projeto na vida. Lançar um livro infantil. Olha, então é o projeto, lançamento de livro infantil. Então, vamos lá. O que precisa acontecer? Vamos colocar lá uma etiqueta de prioridade e de projeto, tá? Porque projeto a gente não enxerga como uma demanda. O projeto tem várias etapas, tá? O que precisa acontecer, vocês que são aí consultoras, para que a minha amiga lance esse livro infantil daqui a 3 meses? Bora. O livro tem que estar escrito. Vamos lá. Começar a escrever, né? Está escrito já. A história, o que vai ser o assunto que ela quer abordar. Definir o público. A capa. Uma editora para publicar. Uhum. Editora ou para independente? Independente sempre. O que mais, gente? Ilustração. Ilustração? É. Se vai ser de capa dura ou capa mais molinha, porque criança gosta de coisinha mais fácil para pegar na mão. Definir papel. Não. Encontrar a empresa que vai fazer a edição e a publicação. Estratégia de lançamento. O que mais? Marcar reunião onde ela vai poder. Isso é futuro, né? Mas seria interessante apresentar para as escolas, né? Já fazer uma abordagem. Marcar aquela reunião com o prefeito para falar que quer ir lá nas escolas do município. Pessoas de estratégia. Aí, o que acontece? Cada vez que ela for finalizando uma etapa, olha o que o nosso amigo Trello faz. Ele vai concluindo. O que é importante aqui dentro do que a gente está falando de planejamento semanal? Qual o projeto você vai se envolver? E quais blocos de tempo na sua semana você vai se dedicar para colocar esse projeto para girar? Eu sempre uso esse exemplo nas minhas palestras. Deus pegou um grande projeto que foi criar esse mundo. E ele, como Deus, poderia falar assim: quero criar esse mundo agora.
Pá, num comando. Ele pegou um grande projeto, ele dividiu em pequenas ações, sim ou não? Foi o que a gente acabou de fazer. Um livro, uma marca de chá, gente, isso é um grande projeto que a gente está esmiuçando em pequenas ações e que a gente está colocando essas pequenas ações dentro da agenda. Se você for uma pessoa disciplinada, que olha a sua agenda, que olha o seu ecossistema de organização, tem como esse projeto não nascer? E Deus pegou um grande projeto, transformou em pequenas ações. Depois disso, ele foi arrumar outro projeto? Ele descansou. Deus descansou. Jesus descansou no barquinho. Deus descansou da criação. Por que ele fez isso, gente? Ele fez isso para mostrar que você tem fases. Você tem fases de ser produtiva. E você tem fases de não ser produtiva. De ser a pessoa que se renova para consolidar o que você tem recebido. Então, você não precisa ser produtivo o tempo todo, mulher. Mas você precisa estar vivendo a cada fase da sua vida da forma correta. Talvez você gerou um grande projeto e você não descansou, você já está engatado em 3. Na verdade, você fala assim, eu tenho um monte de projeto, mas não executo nenhum. Fica tudo na minha cabeça. Aí eu começo animada, começo a fazer as coisas e paro. Muitas mulheres são assim. Começam a academia, fazem um plano anual de tão determinado que elas estavam e vão 15 dias. Sabe por que acontece isso?